mudar por dentro. Porque eu gosto de ser crítico, mas gosto de ser construtivo. Há pouco o Dr. Marinho Pinto falava de um sistema político que defendia das suas reformas. Mas também reconheceu que não há democracia sem partidos. Mas afinal defende mais uma Câmara para deputados, que é um Senado. Ou seja, para colocar os senadores. Alguns destes senadores são os responsáveis, nos últimos 30 anos, que se calhar são os responsáveis por estarmos como estamos ou como estivemos. E a pergunta que eu faço é: o que é que lhes daria esse direito de eles serem eleitos para a vida? Só porque têm mais cultura? Ou porque são mais letrados do que os outros? Onde é que fica o povo? Que se lixe o povo que não vota? Há uma espécie de senhores feudais que têm um assento próprio. O país mais exemplar nesta matéria é a Itália. E vejam o que aconteceu em Itália. Tem acontecido sempre em Itália. Portanto, e o povo, pá? Que se lixe? É a pergunta que eu faço. Afinal, o povo já não escolhe quem vai ser eleito? A voz do povo não conta, parece, neste sistema. Eu daria até que este exemplo é o tal exemplo que não resolve o problema. A única coisa que resolvia era manter o sistema assente nos mesmos que sempre mandaram neste país. E, portanto, onde é que está a renovação? Eu não acredito nesse sistema, discordo, mas percebo a opinião e muita gente defende isso, eu não concordo. Agora, o que eu gostava de perguntar e lembrar também é outra coisa. Os deputados, muitas vezes, são muito criticados por um erro que cometem. Os deputados, a maior parte das pessoas não sabem o que eles fazem. E a culpa é de quem? É deles também, porque não mostram o que fazem. E também as pessoas, muitas vezes, também não escrutinam o que é que eles fazem. E muitas vezes basta cometer um erro para sermos logo criticados e assassinados. Eu vou dar um exemplo do Dr. Marinho Pinto com todo o respeito. É um deputado lutador. Temos uma coisa em comum. A luta contra a corrupção. Para mim, quem rouba €1 ou €1 milhão é a mesma coisa. Doa a quem doer. O Sr. Dr. Marinho Pinto critica muito, por exemplo, o salário dos deputados europeus. Eu também acho que ganham muito. Os deputados portugueses ganham muito. Relativamente ao resto dos portugueses, ganham bem. Eu vim trabalhar para o Parlamento Europeu e recebo metade do que recebia antes. Mas não me queixo. Era o que mais faltava. Mas, no Marinho Pinto há dias houve uma votação que foi trucidada por causa desse assunto, porque faltou à votação que ia baixar o valor dos ordenados dos deputados. E foi trucidado. Toda a gente disse mal dele. E eu, fazem bem. Mas a pergunta que eu faço é: era o voto dele que ia mudar aquilo? Eu sabia que não. Mas foi trucidado por causa disso. Um deputado sozinho não consegue mudar tudo. E os partidos são organizados muitas vezes, e quando votam no Parlamento Europeu e no Parlamento Nacional, no Parlamento Europeu chegam-se a votar 800 alterações em 2 horas. E é óbvio que tem que seguir a linha dos outros. Porquê? Porque as coisas estão organizadas. Eu, muitas vezes, na educação sei tudo o que se vota. Nos negócios estrangeiros sei tudo o que se vota. Nos assuntos europeus sei tudo o que se vota. Mas não sei tudo o que se vota na Comissão do Ambiente. É impossível. E os partidos são organizados para poder seguir e confiar nos colegas que estão nessas comissões. O Dr. Marinho Pinto estava ali no Parlamento Europeu. Tentar votar em consciência aqueles votos todos que lá têm, ou dá em maluco, ou não está a votar em consciência porque é impossível. É humanamente impossível. Por isso é que os partidos estão organizados e têm um lugar com um grupo político. Por isso é que é importante estar no grupo político para fazer fé e confiar nos colegas que votam naquelas áreas. Mas muitas vezes chama aqui a atenção, no Parlamento Europeu, como cá, há listas de votos diferentes. Os deputados portugueses, muitas vezes, dos partidos todos, votam de forma diferente e votam igual entre si e de desacordo com os seus próprios partidos, porque há uma matéria de interesse nacional. E o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, o CDS, e espero que agora o Dr. Marinho Pinto também, votam porque há uma coisa que interessa a Portugal e o Partido Socialista Europeu discorda, o PPE discorda, mas interessa a Portugal. E, portanto, e se votarem atrás do chefe da matilha, tem muito que se liga, porque quem disser que vota e conhece tudo o que está a votar, não está a falar a verdade. E, portanto, eu gostava de chamar a atenção para isso. E, portanto, dizer-vos o seguinte: o trabalho de um deputado não é ingrato. Não, quer dizer que é ingrato, está a mentir. Agora, também não é sempre aquilo que se diz. E aquilo que aparece cá fora. Basta cometer um deslize uma vez para ser crucificado. E ninguém sabe o bem que essa pessoa vai fazer. Eu devo dizer, desde que estou na Assembleia, vejo muita gente na Assembleia, de vários partidos, e do meu também, tem uma imagem pública fantástica. E depois o trabalho são os lambões. E aqueles que muitas vezes ninguém conhece, trabalham ficadamente. Mas ninguém os conhece. Não têm espaço de televisão. Não vão atrás das suas partidárias para ir à televisão. Quem é incómodo muitas vezes lixa-se, é verdade. Quem fala por si também muitas vezes se lixa. Mas a verdade é que os partidos têm organização. Se cada um pensasse pelo seu lado, os partidos são eleitos, são escolhidos
para levar uma linha de rumo relativamente a um programa eleitoral que foi eleições. E muitas vezes, não é bem a nossa opinião, mas os partidos, eu vou dar um exemplo, são como os cães. Os cães rafeiros, os cães por sangue, são diferentes entre si. São mais puros, alguns são mais pequenos. Os que são grandes têm mais lastro, têm mais gente. Como têm mais gente, juntam mais ideias. E não podemos estar de acordo com tudo. Por isso é que os partidos rafeiros, como os cães, chegam a mais lados, adaptam-se melhor. Os mais pequenos são por sangue. Mas é como um cão por sangue, se o pusermos aqui na rua, sozinho, sem comida, morre. E o rafeiro aguenta-se mais, porque adapta-se mais, tem mais massa crítica. E, portanto, nós nem sempre nos partidos grandes conseguimos estar todos de acordo. Mas há ali uma linha comum, que é a ideologia desse partido, e um programa eleitoral que nos une. Em tudo aquilo que vai a eleições, vai a votos, nós estamos de acordo. No resto, vai surgir no dia-a-dia. Se calhar o ideal era fazer um referendo, mas isso é impossível. A Suíça é um país pequenino, faz muitos referendos. Mas aqui podia-se fazer mais vezes, podia. Há uma coisa que eu acho fundamental, por exemplo. E concordo com o Marinho Pinto, os referendos da Suíça são bons exemplos. Mas em Portugal há uma coisa que é estúpida. Quando se faz uma eleição, não se pode juntar a um referendo. Eu gostava de ter um referendo ao mesmo tempo. Qual é o mal da Suíça? Votar para o Presidente da Câmara e votar também num tema qualquer ao mesmo tempo. O português não é estúpido. O português não é estúpido. Sabe distinguir as coisas. Nós já tivemos eleições em que ganhamos a Câmara numa semana e perdemos no dia a seguir as legislativas. E, portanto, eu por aí também mudava. Eu ia já terminar, não demorava muito mais, até para dizer o seguinte. Uma coisa que nós devemos ter atenção é que não devemos crucificar logo as pessoas. Não devemos crucificar logo as opiniões e personalizá-las. Mas devemos ter abertura para discutir os problemas concretos. Porque muitas vezes aquilo que aparece na espuma não é o que é verdade. Aquilo que nós pensamos, muitas vezes, não é aquilo que dizem de nós. E a melhor forma de mudar os partidos políticos é abri-los à sociedade. É fazer alguma coisa lá dentro. E para ser militante, para mudar um partido, não é preciso ser militante, não é preciso ser eleito. Basta nós querermos. Basta nós querermos mudar. Agora, mudar para ficar tudo na mesma? Não vale a pena. Mais vale sair. Mais vale criar outro partido, tudo bem. Agora, criticar apenas os partidos porque existem, o sistema político porque existe, derretê-lo ao máximo, para depois querer entrar lá para dentro, isso também não faz muito sentido. Agora, todos aqueles que quiserem mudar para melhor, de acordo. E os partidos só mudam com futuros. Eu nisso estou de acordo. Isto já não vai dar com paninhos quentes. E é preciso mudar a sério. Mas é preciso dizer para onde é que queremos mudar. E acho que no debate nós queremos. Obrigado. Muito obrigado. Nós iremos ainda depois fazer mais uma volta ainda para todos. Nós vamos abrir um bocado a conversa a todos. E eu ia-lhes pedir o seguinte. Eu acho que nem sequer tenho o microfone com você, portanto, peço-vos que vão fazer o sinal e vou tentar gerir isto da melhor forma possível. Não peço novas intervenções, portanto, peço-vos que sejam precisos e diretos. E há uma pergunta, naturalmente, e talvez assim me cabe às funções de estar aqui hoje, seja o primeiro, e o Dr. Marinho Pinto certamente estará também desejoso de responder a ela. O Dr. Marinho Pinto, você é um homem superiormente inteligente, não temos dúvidas disso. O senhor sabia, certamente, ter sido claro aquela resolução relativamente ao salário dos deputados. Tem sido um dos temas que me tem granjeado mais mediatismo, que é o tema do salário dos eurodeputados. O senhor faltou, o senhor fez questão de faltar, ou o que é que aconteceu para não estar presente, ou o que é que foi mal explicado aos portugueses, e também lhe darei esta oportunidade hoje, mas contar o que é que se passou ao final do Parlamento Europeu nessa votação, mas, claramente, com o Duarte, que o seu voto provavelmente também não resolveria. Mas diga-nos, esteve na votação, não esteve, fez de propósito para não estar, porque saberia a seguir que os jornalistas falariam disso, e portanto era mais uma hipótese de poder voltar a falar, não querendo, contudo, eu só estou a dizer a semana passada, e bem, quando se aponta, muitas vezes olha demasiado para a nossa unha. Eu percebo isso e não quero olhar demasiadamente para a sua unha. Bem, isto é um fé-diver feita pela comunicação social portuguesa que está ao serviço de uma estratégia política contrária ao aparecimento de novos partidos, ao aparecimento de novas soluções, ao aparecimento de novas propostas e programas. Eu tinha 2 congressos, fui convidado para 2 congressos no Brasil há um ano. O Congresso da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a maior ordem de advogados do mundo, com 850 mil advogados, e para fazer uma intervenção sobre justiça, por acaso fiz, sobre liberdade de expressão e liberdade impressa, como alicerce do Estado de Direito, no 3º Congresso dos Advogados de Língua Portuguesa. Comuniquei isso ao Parlamento
3 meses antes, em julho, ao Presidente do Parlamento, aos serviços do Parlamento, e até se propunham pagar nas viagens para ir, fazia parte do trabalho do deputado, e era uma coisa prestigiante para o deputado. E eles só não pagaram porque a Ordem dos Advogados do Brasil, como convidado, pagou-me não só as viagens, como a estadia e a alimentação. E, portanto, já estava marcado. Para esse dia marcaram uma votação à qual eu não podia estar e não tinha assumido o compromisso. Agora, o que é espantoso é que eu, a única falta que dei ao Parlamento foi notícia em Portugal no Expresso Online. E fez a algazarra de toda. Há deputados que não exercem o cargo em exclusividade como eu, que exercem mais uma ou duas profissões ao mesmo tempo. Mas não falta. Que faltam dezenas de vezes, já faltaram dezenas de vezes, para exercer essas profissões e ninguém repara. E nunca ninguém falou. Há deputados que são advogados, que trabalham nos seus escritórios, que trabalham nas sociedades de advogados. Há deputados que são professores e que dão aulas e que estão não sei o quê. E faltam para isso. Mas nunca ninguém repara. Ora bom, há aqui um double standard, há 2 pesos e 2 medidas, porque é óbvio, isto só deu origem ao que deu por ser eu. É evidente que eu denunciei um dos segredos mais bem guardados da classe política euro-portuguesa, se quisermos. Que era, ninguém sabia que os deputados ganhavam 18 mil euros. Desculpe, ó Sr. Doutor Duarte Banques, um deputado ganha 8.020 euros de salário base, que é 1/3 do salário do juiz do Tribunal de Justiça. Ganha 4.300 euros mais. E ganha 304 euros por dia. 22 dias por mês dá 6.400 euros. Ora bom, 8.000 mais 6.000 dá 6.420. Mais 4.300 dá 18.700, quase 19.000, 18.900. Agora, que haja deputados que faltem e não recebam todos os per diem, isso é outra história. Mas se quiser, pode ganhar isso. E há lá deputados portugueses que ganham isso. Que saem de lá na sexta-feira, às 9h30, depois de assinarem a presença. E recebem os 5 dias por mês, por semana. Portanto, um deputado ganha realmente isso. O que é verdadeiramente escandaloso, que ganha isso para representar um país onde o salário mínimo só agora é que chegou aos 500 euros. Que era inferior a 500 euros. Há deputados que representam um país onde o salário mínimo é inferior a 200 euros e ganham isso. Tome nota que as prestações são 8.000. Aliás, estão lá no site do meu partido. Eu posso falar, ainda não tem existência legal. Estão lá. Eu fiz questão de colocar lá isso porque eu sou deputado, represento o povo português. É o povo português que me paga através do dinheiro que entrega à União Europeia. E, portanto, o povo português tem o direito de saber o que é que eu ganho. Mas note, logo a comunicação social. Mas e na ordem dos advogados? O que é que tem a ver a ordem dos advogados? É o povo, é dinheiro público. Quem pagou foram os advogados. Desculpe, quem pagou foi os advogados. E mais, isso foi discutido, essa questão foi discutida na campanha eleitoral de 2007. Foi o assunto mais discutido. Os meus adversários, que era o doutor Magalhães e Silva, o doutor Menezes Leitão e o doutor Garcia Pereira diziam que eu queria profissionalizar o cargo de deputado de bastonário, dizendo claramente, o bastonário tem que ser remunerado. Não pode ser um bastonário em part-time e tem que ser remunerado, porque se não for remunerado, só os grandes escritórios de Lisboa, como tinha acontecido até aquela data, podiam eleger bastonário. E eles diziam, quero profissionalizar o cargo. Não, quero democratizar o cargo. E democratizei. E disse claramente, por 2 ou 3 vezes, em debates na televisão, disse assim, a questão está discutida, se os advogados não quiserem um bastonário remunerado, façam o favor, votem aqui em cada um destes. Se quiserem, só tem um, que sou eu. E votaram em mim, e da segunda vez, com maioria absoluta. Portanto, isto é uma questão dos advogados. Quem me pagou sabe aquilo que eu recebi. Estão lá na ordem, têm o orçamento, têm as contas, têm todos o acesso a todos os documentos, está lá. Agora, eu entendo que não devo divulgar aquilo que a ordem paga a quem a representa, aos funcionários, porque, sendo uma associação pública, é paga com o dinheiro dos advogados, porque a senhora Ministra da Justiça retirou o dinheiro, o único dinheiro que vinha, que era 1.400.000 euros, que era uma milagem sobre as custas judiciais dos advogados. Portanto, esta é assim. Uma pessoa denuncia um facto, acusam a pessoa que denunciou um facto ilícito, um facto escondido, acusam a pessoa. Nós tínhamos a questão da reforma do deputado. Eu ficar lá 5 anos,
mais 1.300 euros de reforma para o resto da vida. Eurodeputado. Eurodeputado, claro. Mas como não era deputado que está a faltar Isso não me compete a mim dizer, eu não falo em nomes de pessoas. Mas estão lá, as faltas estão lá. Destes 19 mil euros que um deputado pode receber por mês, se não faltar, porque se faltar, recebe à volta de 15 mil, pode receber 15 mil euros. Destes só 8.020 é que são tributados. Isto é uma ignomínia. Porque recebe esse dinheiro e não é tributado, e só é tributado em 20%. Parece que agora este governo alterou e já são os 8 mil vão ser tributados, o remanescente cá em Portugal. Mas há 10 mil e tal euros. Há 10 mil e tal euros que não são tributados. Isto num país onde os cidadãos são esmagados com impostos, chegam a atingir 54% dos seus rendimentos. Isto é absolutamente espantoso. Isto é criar uma classe de privilégios que só existia na antiguidade para a aristocracia. A isenção de impostos. Doutor Marinho, cada vez que fala nesse número, 18 mil euros por mês, eu acho que a sala estremece ao ouvir tanto dinheiro de salário. Mas falou aí há pouco, e também já estou a falar com o Eduardo, sobre o facto dos advogados que mantêm as suas profissões no tempo em que exercem. E o José Paulo, que é um distinto advogado portuense, e que também foi deputado, e eu acho que ele também deve querer acrescentar alguma coisa a isso. Sim, eu queria só dizer duas coisas. Por um lado, eu acho que o Dr. Marinho Pinto tem duas componentes. Né? Tem uma componente que já ouve e acha bem, e até tem um tom interessante, depois de vez em quando entusiasma-se e vai numa dinâmica um bocadinho. Eu vou dizer porquê. Primeiro, se há pessoa que cresceu e ganhou notoriedade à custa da comunicação social, é o Dr. Marinho Pinto. Não venha dizer mal da comunicação social. Por amor de Deus, eu não posso dizer mal, devo-lhe dar alguma coisa. Eu não sei qual é o Dr. Marinho Pinto. Deixa-me falar. Agora deixa-me. Eu acho que eu vim para o debate para falar de reforma política e eu penso que é agressivo para os ouvintes falar nesses números. Mas, de facto, se nós centrarmos, eu estou um pouco interessado, porque já sabemos, que os políticos, que os advogados ganham muito e que os deputados... Sim, mas eu não é precisamente isso. O que me interessa a mim era centrar, de facto, este debate e ver as causas que vou lá chegar. Porque vocês tenham medo de dizer que a população... O grande problema é a população deste país, vocês políticos, têm medo de dizer que aqueles que votam em vós, os vossos clientes, de facto também não estão preparados. E nós acho que devíamos ir Mas eu, por acaso, não estou de acordo. ao problema da educação, porque não há uma disciplina de cidadania, nem de ciência política nas escolas, para preparar Mas isso não se faz de um dia para o outro. Não se faz de um dia para o outro. Mas é aí que se reforma a sociedade. É uma questão cultural. Esta aqui é a minha Vamos só deixar... Estou de acordo com isso, mas a questão é esta. E, enfim, agora tem a ver um bocadinho com a questão essencial. E que tem a ver com o facto de se querer deputados que estejam em exclusividade ou não. E eu, de facto, quem quiser estar em exclusividade, que esteja, mas eu até acho que nem devia haver esse regime de exclusividade. Enfim, permite um acréscimo de 10% do ordenado, penso que é 10%, porque já não sei quanto é que é, mas a questão é esta. Nós não podemos criar toda uma classe de políticos profissionais que se estabilizam no sistema e que depois não têm rigorosamente nada a ver com a realidade. É porque, reparem, nós, por um lado, dizemos assim, mas é que esta pessoa, este é deputado e é empresário, este é deputado e é professor, este é deputado e é advogado, este é médico, ele é engenheiro, mas assim. E, portanto, isto não pode ser. Se quer ser deputado, é só deputado. O problema é que isto vai criar um malefício a longo prazo do sistema. Porquê? Porque, simultaneamente, nós criticamos os deputados e dizemos este tipo não percebe nada do que é a vida. Esta gente está desfasada do que é a realidade. É uma crítica recorrente. E se nós fizermos com que os deputados estejam em exclusividade de funções e permaneçam lá, tipo 10 anos ou 12 anos, aquela pessoa cada vez está mais desfasada da realidade do dia-a-dia. E, portanto, é fundamental que a pessoa que exerce as funções de deputado, simultaneamente, tenha outra atividade, desde logo por outra razão. Porque isso permite-lhe não ter medo. Reparem, eu a dada altura era deputado, enfim, em 2009 saí. Não tive problema nenhum em sair. Porquê? Porque eu tinha o meu escritório. Eu não era dependente, eu não precisava daquilo.
no dia em que deixasse de ser deputado, enfim, eu continuava a ter a minha profissão com o meu escritório. Tenho a minha atividade. E, portanto, não precisei de me submeter. E, de facto, é verdade quando diz que há gente que entra e, de facto, fica ali, diz que sim ao chefe, fica lá porquê? Porque isso lhe garante o mandato seguinte. E isto é perverso. Portanto, reparem, é muito bonito dizer que tem que se exigir a exclusividade, enfim, por causa de interesses, de isenções e vai dizer que vai dizer mais. Mas isso é quase uma questão ética. Eu lembro de uma deputada do PSD em que houve uma votação sobre questões que tinham a ver com edições de livros ou uma coisa qualquer e que, como tinha interesses nessa matéria, levantou e disse: Sr. Presidente, para esta votação eu saio da sala. E só voltou na votação seguinte. Porquê? Porque, enfim, sentia que tinha algum conflito de interesse. Né? O que significa que na Comissão de Educação não vamos ter professores. A minha coisa, quer dizer, reparem no portanto, é fácil dizer isto. Dizer assim, tem que estar isto, não pode fazer mais nada. Mas o problema é que vamos criar um político profissional que sem experiência nenhuma depois da vida e que cada vez fica mais dependente do sistema. Deixa-me só aqui. Eu vou fazer um pequeno ponto de ordem. Isto é absolutamente intolerável. Só fazer aqui um parênteses. Está a responder diretamente a O Japão. A gente já lá vai, tenha calma. Isto chega para todos. Doutor Marinho, com 18 mil euros o senhor pode calma, deixar-nos um bocadinho. Não, eu queria só antes do Duarte, e porque me esqueci, porque é uma falha da minha parte, eu no início agradeci à Quinta de Curvos, também a outras pessoas, e passou-me completamente, mas estou sempre a tempo de emendar, agradecer ao Ginásio Clube da Polê, também o alto patrocínio que deu hoje a este evento, e portanto também agradecer-lhes estarem connosco e terem também permitido que estas coisas aconteçam, porque eu não ganho 18 mil euros, portanto tive mesmo que arranjar quem me ajudasse a pagar estas contas, e mais uma vez, e agora estão cá os donos, agradecer ao espaço, ao Celestino e à irmã, por estarem-nos a ceder o espaço. Duarte, dizias tu que? Há uma coisa engraçada, eu estava aqui a ouvir o Dr. Marinho Pinto e gosto muito do Dr. Marinho Pinto, que ele desafia e é bom discutirmos com ele. Mas há aqui uma matéria que também eu ouvi aquele senhor que estava ali sentado a falar, e não sei o seu nome, e dizia há pouco que porque ninguém diz que as pessoas também, ninguém tem coragem de dizer que as pessoas estão preparadas. Portadas estão, o povo não é estúpido. Às vezes fiquem a dormir muitas vezes, as pessoas não se revoltam quando devem, revoltam-se tarde demais. Eu disse isso na minha intervenção inicial, mas a culpa não é das pessoas, a culpa é de todos nós. Todos. Somos todos cidadãos. Agora, o problema é que nós não podemos permitir. Deixa-me só terminar. Deixa-me só dizer uma coisa. O que o senhor disse tem toda a legitimidade, que é, como queria explicar, a precariedade porque somos atirados não nos permite desenvolver consciência política. Estou a falar nisto de um jovem. E como cidadão deste país, olha que muda. Se não há tempo, se estamos num estado de sobrevivência, não há tempo para desenvolver consciência política, não digo isso. Diga à vontade. Posso dizer? Tu podes dizer ou eu não posso dizer? Está bem, disse também não gosto do Marinho Pinto e ouço. Portanto, eu percebo a tua questão. Claro, compreendo. Nós temos que nos ouvir. Sobrevivência, nem os pensadores recoletores do paleolítico, nem ninguém consegue estratificar a sociedade. Percebo o que queres dizer, mas deixa-me só dizer uma coisa. Terás a oportunidade de depois de fazer uma intervenção ou uma questão, mas há aqui uma questão que me parece importante esclarecer. Muitas vezes nós perdemos no debate, porque perdemos demasiado tempo, isto irrita as pessoas, a contrariar o que o outro diz. Mas nós também não podemos dizer que certas coisas se digam que não são verdade. E, portanto, é importante que se esclareça às pessoas. Eu não sou eurodeputado, nem nunca fui. Gostava de ser. Gostava. Alguns dizem, não gostava. Todos querem mesmo. Dava-me imenso gozo que eu trabalhei lá e conheço. Eu gostava de dizer uma coisa. O Dr. Marinho Pinto tem usado muito o termo, eu não tenho aqui papel de advogado dos eurodeputados. Aliás, voltando ao tema dos sítios uninominais, existe aqui um deputado da Zona Norte, que é outro, José Manuel Fernandes, talvez seja o único eurodeputado do país que parece que representa uma região. Ele faz questão disso. Sem o sítio uninominal. Ele no Mel também. Mas o José Manuel é muito focado no Norte, porque o Mel tem outra dimensão política e faz, no fundo, política nacional e país. O José Manuel Fernandes faz muito a região Norte e nem fala do resto. Portanto, não é preciso sítios uninominais para conseguir isso se as pessoas quiserem. Se as pessoas quiserem. Mas dizer o seguinte, o Dr. Marinho Pinto falava aqui dos tais 18 mil euros. A verdade não é esta. A parte de, para já os salários dos eurodeputados e as verbas que recebem, então isto é tudo público. Se as pessoas não vão procurar, os deputados também não, cada um põe o que quer no seu Facebook. Faz o striptease se quiser.
eu acho bem que o faça, porque eu concordo com isso. Transparência total. Agora, uma coisa, esses tais 18 mil euros não é verdade. Porque 4 mil e tal desses euros não são para o bolso do deputado. Eu não sei o que é que os deputados do seu partido fazem com isso. Mas os deputados que eu conheço, esses 4 mil euros não são para eles. São verbas para despesas do gabinete deles, para contratar parceiros, comprar computadores, para a gestão do gabinete. E não podem ficar com eles. Têm de justificar. É muito. Isso é falso. Não é nada. É falso. Não é. Desculpa, Não é. oh, doutor Duarte, Não é que eu sei o que eu desculpe. não sabe. Se guardam esse dinheiro, Não usam, sabe. Não usam. sabe. Está, isto é falso. Não é verdade. É. Está a falar. Com quem lá está? Está lá para falar os pés. As despesas do gabinete do deputado, deixe-me dizer, até o papel dão. Eu tenho 5 computadores dados pelo Parlamento. Preciso comprar mais algum. Faz o que quiser. Pode Tenho contratar 5, parceiros. eu preciso contratar parceiro. Eu tenho lá, tenho lá 20 mil euros para contratar parceiros. À parte. para si. Não, esse dinheiro Agora se o guarda. Desculpe, doutor Duarte. Porquê que não abdica do salário como faz o tipo do Podemos em Espanha? Acha que o salário é alto, abdica de parte dele. Ou de uma instituição. Isto é que é populismo. O dólar não está. Ninguém está a ouvir, vocês estão a dizer. Desculpem lá, Isto é mentira. Ó, doutor Duarte, vamos lá ver uma coisa. Eu não estou a dizer e não denuncio isto, porque me fico chateado por receber o dinheiro. Ó, doutor Duarte, a economia é que se pague esse ordenado aos deputados para representar um povo que vive na miséria. Percebe? Pronto, percebe? Os quatro, desculpe, digo, são 18 mil euros, mais 21 mil euros para essas despesas que o senhor está a imputar aos 4 mil. Para pagar aos seus assessores. Exatamente, para pagar os seus assessores. e parceiros e publicidade nos jornais e outras coisas que têm. Porque, é isso que eu digo, porque dão 4.300 euros, diz que é para despesas. Eles pagam as despesas todas, até a viagem de minha casa para o aeroporto, o Parlamento paga. Isto é uma forma de fugir aos impostos. É uma forma de dar mais de metade do vencimento sem tributação. Que é essa a grande ignomínia, o grande escândalo do Parlamento Europeu. É pagar remunerações que não são sujeitas aos impostos para representar pessoas que são esmagadas pelos impostos. O senhor tem a obrigação de saber isto. E não deve estar a mistificar isto. Desculpe, o senhor não deve estar a mistificar isto. Isto é exatamente assim que eu digo. Um deputado ao Parlamento Europeu, então vamos lá, ou seja, tem 8.020 euros de ordenado base. Tem mais 4.300 euros, é para despesas, mas não diz quais. Tem mais 304 euros por cada dia que lá está. Depois tem 21 mil euros para assessores, parceiros e outras coisas que tem. Tem as viagens todas pagas. Tem um serviço de saúde principesco absolutamente, que é ir ao médico que quiser, pagar o que quiser e apresentar o recibo ao Parlamento. Não há, eles dão para o gabinete, até o papel, tem lá 3 impressoras, 5 computadores. Até o papel dão tudo. Isto é uma forma de fugir aos impostos. Isto é para despesas. Para quê? Para não ser tributado. Devia ser tributado. Devia pagar impostos, como pagam os desgraçados que trabalham por computador neste país, que ficam logo aqui. E essa é a grande proposta para a Europa, é isso? Não, desculpa. Este é um aspecto que é chocante, que é vergonhoso. Vamos fazer o seguinte. Deixe-me só dizer agora só. Não, é que estamos aqui num papel, desculpa. Estamos aqui, há aqui 2 tempos, as pessoas estão de acordo. Eu já esperava isto, e é preciso responder. O que se passa é que o Parlamento Espanhol, todos os deputados estão em exclusividade e nenhum é profissional. Se uma pessoa vai para vereador a tempo inteiro da Câmara, se vai para Presidente da Câmara, se vai para desempenhar um cargo de Diretor-Geral, se vai para Ministro ou Secretário de Estado, tem que exercer em exclusividade. Vai para deputado. Não, pode andar lá no Parlamento a traficar interesses, a tentar fazer leis à medida dos seus clientes. Desculpa, doutor, não foi você, eu não sei disso. Mas há lá advogados que estão, advogados que enriqueceram como deputados, que enriqueceram como chefes do Parlamento. O doutor Duarte Lima, o doutor Dias Loureiro, saíram, entraram lá com uma moça e outro e saíram de lá com fortuna. E quando se foi, e quando se foi perguntar onde é que tirou o dinheiro, eles diziam, é do advogado, é o horário de advogado. Nem sem nunca entrar. Nós
vamos fazer o seguinte. Quem faz leis no Parlamento não pode estar a aplicar essas leis nos tribunais. Então, por que é que há deputados advogados? Então, vamos discutir. Eu concordo comigo. Vamos só fazer o seguinte, até porque Estava a dizer há bocado, o resto eu concordo. vamos fazer o seguinte, até para ser, porque eu prometi também que não nos íamos alongar muito a hora, mas também não quero deixar que vocês participem. Vamos fazer um desafio. Eu tenho aqui um microfone e este eu não o consigo desligar. Eu consigo desligar aqui dos meus vizinhos. Portanto, eu peço que as pessoas sejam sucintas. Sucintas. Eu não quero intervenções de fundo. Digam aquilo que pensam. Lembrar-lhes uma coisa, estas pessoas estão aqui para conversar connosco. Eu não criei aqui a tabela das setas, é ali à entrada, isto não é uma tabela de setas, isto são amigos que estão aqui hoje, e portanto tratem-nos como amigos, com divergências naturalmente. Vocês é que não estão a tratar aí como amigos. Exatamente, amigos. Olha, mas isto é um bocadinho. Você não disse, aqui o Sr. Vir disse uma coisa, vocês ao fundo ouviram, é que nós aqui é que nós nos tratamos como amigos. Mas é uma coisa que toda a gente diz, e já alguém nesta sala que está, vocês lá fora entendem-se todos e tiveram a comer antes de vir para aqui, todos juntos. Portanto, isto também é recorrente. Nós conhecemos Também é aqui recorrente. o Dr. Nós vamos fazer uma ronda, vamos fazer isto por rondas. Eu deixo 3 perguntas, e respondem as 3, e eu faço 2 rondas. Eu peço desculpa, mais ou menos 6 perguntas eu acho que eu cobrirei até para as pessoas não se repetirem. O tempo de inscrições, que é para ver, são 11h20, nós vamos ver se à meia-noite. Imperativamente, nós deixamos esta gente descansar, porque são muitos quilómetros ainda, e eu não lhes pago os quilómetros até casa para eles regressarem. Enquanto isso, certamente eu vejo o José Paulo ali, deve-nos querer dizer mais alguma coisa. Tem de ser meu braço no ar. Eu respondo no minuto, sério. Sérgio, força. Sou pescador. Ai, você conhece? Conheço-te bem. Vamos ouvir o Sérgio depois. Peraí, peraí. É assim. Senão depois eles Só tens um minuto. Eu tenho uma voz. Agora, Sr. Dr. Marinho Pinto, conheço pela rádio, pela comunicação social. Olha, ele é maior que o país que tem. Isso não tenho dúvida, está bem? Nós é que não sabemos aproveitar. Estamos sempre a buscar uns dos outros. Eu desejo, eu não sou partidariamente do partido dele, porque estou vinculado a um partido que não me dá nada, mas está bem. Então, eu sou fiel à minha mulher ainda hoje. Mas digo, este senhor devia ser pescado, sério. Devia vir cá para cima. Pronto. Estamos a falar do Norte, estou a falar, isto é a nível nacional. Com o debates deles, ouvi conversas dos senhores bastonários da Ordem dos Advogados, sei a história toda dele, só para a rádio, televisão nacional. Acho que é um senhor que merece o nosso respeito. Está bem? Muito obrigado, Sérgio. Muito bem. Tito, podes. E eu podia já agora, se não se importasse, dizer seu nome. Não é por mim, conheço quase toda a gente, mas é pelos nossos convidados, depois acho que é mais simpático respondermos diretamente. O meu nome é Tito. Portanto, o que diz aqui, reforma do sistema político, sim. Redução de deputados, sim. A forma como se faz, naturalmente os técnicos explicarão. Naturalmente criar outro nível de poder, o Senado, acho que isso e então colocar lá ex-figuras ou figuras públicas de relevo, como o Dias Loureiro, Mário Soares, José Sócrates. Acho que estamos a criar um outro nível de poder que não interessa rigorosamente nada. Administrativamente ou por distritos, criar aí, de facto, poder, pessoas com poder, acho que isso era extremamente importante. Outra questão, para já estar a falar com o Dr. Marinho Pinho, com o Dr. Silva Duarte Marques e com Paulo Areias. De facto, as suas opiniões são conhecidas, que eu gosto de ouvir na televisão, mas acho que na política nós devemos também pensar de como é que devemos resolver este problema. E quando eu disse há pouco que vocês têm medo, porque o grande problema está na sociedade portuguesa, não está nos políticos, também são sociedade, ou acho que são. Portanto, o grande problema está na sociedade portuguesa. E, portanto, é na escola, é na formação, que se deve criar uma disciplina de cidadania e de ciência política, como disse aquele jovem, e dar espaço para que, de facto, daqui a 10, 20 anos, tenhamos gente a exercer a verdadeira cidadania, que hoje não acontece. As abstenções estão aí à vista e, portanto, a minha questão era esta, um comentário e uma pergunta. Se vocês não acham bem, de facto, resolvermos o problema daqui a 10, 15 anos, mas atuar já na educação dos nossos jovens
para que amanhã tenhamos uma sociedade mais exigente, mais contestatária e que defenda melhor os seus interesses. Muito obrigado, Tito. Não sei, este senhor aqui, na minha frente, conseguem passar, peço desculpa, realmente isto não é a coisa mais prática do mundo. Mas, Jesus, não? Está bem, não, Jesus. Já lhe faço, peço desculpa. Eu sou Manuel Jesus e queria dizer o seguinte, portanto, eu vi ali o João Lopes a dizer que havia 230 deputados em Portugal, havia 73, 30 deputados na Grécia. 300? 300 na Grécia. 300 na Grécia. Eu gostaria de lembrar a vocês são políticos e sabem que no Reino Unido só tem 73. Não é? 74? Tem duas câmaras. Tem duas câmaras, pronto. Mas de qualquer maneira, deputados são 73. E o Reino Unido tem 150. Não é mais, não. Tem duas câmaras. Tem que contar na Câmara Alta. Mas são 73. Mas de qualquer maneira são menos que em Portugal, menos que na Grécia e o país é muito maior, não é? A Câmara dos Comuns é. E depois tem a Câmara dos Lordes, que são vitalícios todos, que é uma coisa. E vocês, depois há outro assunto que é os privilégios que vocês querem atacar, no fundo, que é exatamente uma névoa que há no poder, em que nenhuma destas pessoas que são válidas, tal como o Marinho Pinto e todos os outros, lutam e querem chegar lá, mas não conseguem passar aquela nuvem. Não há hipótese. Mas que há ali um tapamento ali em cima, em que todas as pessoas que trabalham no terreno, que fazem política, que são ativos, que são importantes no dia a dia das pessoas, chegam ali e pensam que são importantes, mas não passam. E então desistem, vêm-se embora, não é? Viram as costas. Depois há outro caso, que eu estava aqui a falar o Areias, e falava bem, que era preciso nas câmaras, não é? Só que há uma coisa que nas câmaras as pessoas não ganham o deputado. Portanto, não sei mais espera da qualidade das pessoas. Exatamente, trabalhar. Então, não vale a pena as pessoas, não é? Estarem aqui a trabalhar na política, nas bases, quando na verdade o presidente de junta ganha 200 euros. Eu nem sei como é que não há pessoas que querem ser presidente de junta. Não é? Eu penso que é acusar, há aqui uma camada política, penso que gosta de brincar com os outros. Mas então nós somos iguais, não somos todos seres humanos. Eu vou-lhes dizer porque é que aderi ao CDS. Tem uma coisa fantástica, centrista. Então dá para a esquerda, não dá para a direita. E aproveita os dois lados. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Acho que nos últimos anos só tem dado para a direita. Não, mas eu pensei pequenino. Minha mãe cantou o filho pelos dois lados. Botou pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Não é? E então, depois fui para a Espanha, para Barcelona, e ia lá um partido que se chamava Falangista. E eu disse, opá, Falangista? E o que é isso? Opá, é centrismo, então como é que é? Quando se falta um filho ao mundo, nasce pelos dois lados. Para as flechas, aqui para um lado e para o outro. Diz, pá, é fantástico. O que é que fez o falangista? Opa, tu vais pelas ruas abaixo de Barcelona e vês os prédios, as setas dos falangistas. Vê quantos prédios eles fizeram. Só pá, mas lá em Portugal também houve um fulano. Fez pontes, nem a CE, nem... ninguém conseguiu fazer tantas pontes como Salazar. Portanto, vocês vejam, no fundo, estas pessoas que estiveram na política, que foram pobres, que eram amigos dos pobres, vocês hoje, como democratas, 40 anos de democracia, não é? Tudo doutores, que é uma pena, eu já nem quero ser doutor, tenho vergonha, vocês desculpem, não é? Prefiro ser aqui o senhor o pescador e como é uma parte das pessoas que trabalham, porque estas pessoas que trabalham foram sempre as mesmas a trabalhar, são sempre as mesmas a trabalhar, e essas não fizeram nada para que o país chegasse ao que chegou. E vocês vejam o CDS e o PSD, só um bocadinho, ó João, vai passar uma fase terrível, que é do PIB, de 2010 até 2013, o CDS e o PSD é que parece os baús da fita. Vocês se virem o déficit e o PIB, aquilo é terrorismo, aquilo é o pino máximo. Só esperemos é que realmente a gente, o PSD e o CDS consigam também depois ver aquilo a descer, não é? Eu não vou lá os socialistas a seguir. Entretanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr já uma ordem nisto. Eu venho, Francisco Melo, este senhor eu não sei quem, eu vou fazer a ronda final de perguntas e bem, eu tenho que pedir desculpa, eu sei que vai haver muita gente vai ficar chateada, mas tem mesmo de ser assim. Francisco Melo, este senhor, o jovem, e aqui também temos um senador aqui de frente, o Sr. Luís Viana. E depois, a bola passa para o lado de cá. Portanto, 4 perguntas. Sr. Francisco Melo. Começou por aqui. É indiferente, são as 4. Antes de mais, eu sou o Daniel, sou da cidade de Porto, sou jovem, como dizes, participo da cultura. E, antes de mais, saudar toda a gente que está aqui, os senhores.
Gostei muito do que disseram. Gostei que, até certo ponto, revelassem um sentido revolucionário no que toca a um sistema que, em 40 anos, caiu no descrédito. E descredibilizar a democracia é muito perigoso, como disse o Dr. Marinho Pinto, da ascensão da Marine Le Pen ou Vítor Orbán um dia. Isso é absolutamente, de facto, preocupante. Uma pergunta que me surgiu foi, ao falarem, Portugal não é Suíça.